Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre soleiras hidráulicas em gabião. Então vou mostrar alguns detalhes importantíssimos aqui para a implantação dessa estrutura e também vou te mostrar alguns caminhos possíveis para dimensionamento dessa soleira, tá? Antes da gente começar, pessoal, eu peço que você deixe o seu like, né? Se você curte vídeos como esse, com temas hidráulicos, de drenagem, de hidrologia, de mecânica dos fluidos, que são os temas que a gente aborda aqui no canal. Então, deixe o seu like nesse vídeo em específico para que mais pessoas possam também visualizá-lo. A gente sabe que o YouTube, quanto mais relevância tem no vídeo, né, ou seja, mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais ele mostra esse conteúdo para outras pessoas que também têm interesse de consumir esse tipo de material. Então deixa o seu like no vídeo se você gosta desse tema, tá? Peço que você também possa compartilhar esse material, né, com seus amigos aí profissionais, seus colegas de trabalho, as pessoas que você sabe que vão gostar de receber um vídeo como esse e vão gostar de assistir esse vídeo para que possam obter mais informações aí sobre essa estrutura de soleira em gabião, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber mais vídeos como esse, tá? Então clica no botãozinho inscrever-se, né? Aí ele vai ficar cinza, né, de inscrito, e aí nos próximos vídeos você vai ter acesso a esse material também. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês, que é essa primeira imagem, ela é uma soleira, né? Uma barragem, uma soleira em gabião caixa. Ela foi executada na cidade de Concórdia, Santa Catarina, tá? Perceba que toda a estrutura dela é formada por gabião, né? A caixa, né? Que é a malha metálica preenchida com rachão, tá? E ela tem dois níveis ali de vertedor. Então ela tem um vertedor de crista, né? Essa soleira de crista, num nível ali mais baixo, que é justamente onde está vertendo essa água, e você tem também um outro nível superior, né, onde pode também trabalhar ali como extravasor, tá? Então, esse é um contexto geral aqui dessa foto que foi executada justamente para trabalhar como um controle de vazão, porque a cidade de Concórdia, Jusante, tinha bastante problema de alagamento, tá? Então, essa é uma imagem bastante representativa aí da solução. Bom, pegando uma outra imagem também, numa escala bem menor, né, nós temos também uma soleira com um gabião caixa. E perceba nesse caso que você tem uma contenção aqui lateral, né? Então eu vou tentar fazer o contorno aqui da contenção. Ó, você tem essa contenção lateral, né, que vai fazer a proteção aqui da ala para quando o escoamento passar pela soleira, né, ele não migrar aqui para fora, porque eu tenho essa proteção em gabião caixa, tá? Outro ponto importante, o espelho do gabião, né, o espelho aqui da soleira, ela fica aqui, ó, vou fazer uma marcação, ela fica aqui aparente em gabião, tá? E esse patamar aqui do degrau, porque essa soleira tem o patamar aqui de degrau ajusante, ele tem uma proteção de concreto. Então, muitos casos você vai ver soleiras, né, com a face de jusante em degraus, como se fosse uma escada dissipadora mesmo, e essa face de jusante com essa proteção aqui no patamar com concreto. Por que que isso acontece, pessoal? Porque quando você calcula essa dinâmica da água acontecendo sobre esses degraus, você vai chegar aqui nas lâminas, né, a lâmina mínima aqui no degrau, e para cada lâmina você vai ter uma velocidade. Se essa velocidade, né, que está sendo gerada aí por esse escoamento for maior do que a velocidade que o gabião caixa suporta, aí você vai precisar muitas vezes proteger essa tampa aqui do gabião com o concreto. Porque se você colocar o gabião exposto a uma velocidade que é superior ao que ele tem como admissível, a pedra de preenchimento ela pode começar a se movimentar e gerar deformação na estrutura. Tá? Então, sempre quando a velocidade calculada ultrapassar o limite aqui do que o gabião suporta, é indicado então trabalhar com essa proteção de concreto. Ah, mas a minha velocidade ela está baixa, né? Dificilmente vai estar baixa, né? Mas ela está dentro do limite do gabião. Então, não tem necessidade de você indicar essa proteção de concreto, tá? Então, nesse caso aqui foi colocado, né, em todos os patamares, ó, vou pintar aqui, nesse patamar 2, nesse patamar 3,
essas proteções aqui de concreto e o espelho aqui em gabião justamente fica aparente, tá? Pessoal, um ponto importante dessas soleiras, eu vou mostrar para vocês uma configuração dessas soleiras, né, onde ela fica impermeável, tá? Justamente nos casos onde você precisa ter um barramento ali que não pode ter nenhuma perda de água por dentro do barramento, né? Você vai criar um armazenamento de água, por exemplo, né? Você precisa ter uma estrutura estanque, tá? Ou você pode ter soleiras permeáveis. Se você for trabalhar com uma soleira só para elevar o nível de montante para algum tipo de captação, por exemplo, né? Você não precisa ter uma soleira impermeável, né? Porque imagine que você tem uma seção, vou desenhar aqui embaixo, uma seção aqui de um canal, e você tem aqui um nível d'água que está escoando aqui livremente na seção, né? Quando eu coloco aqui algum elemento, né, uma camada de pedra, uma camada de enrocamento, ou uma camada de gabião na transversal mesmo, durante toda essa extensão aqui da seção, o escoamento não vai ter mais essa lâmina livre para escoar, né? Ele vai ter que passar por dentro das pedras, isso gera uma perda de carga e eleva o nível de montante, mesmo a soleira sendo permeável, tá? Então é só você entender que uma seção livre tem um nível d'água, uma seção com um monte de pedra no meio não vai ter o mesmo nível d'água, vai gerar uma perda de carga e a montante vai se elevar esse nível. Então, se for essa a intenção somente, não tem necessidade de você trabalhar com uma estrutura totalmente estanque, né? Você pode trabalhar com uma estrutura ali permeável, como é o caso do gabião ou soluções de enrocamento, tá? Bom, pessoal, então, dando um panorama geral aqui dessa foto para vocês, esses detalhes aqui específicos da estrutura, tá? Vou passar para frente. Aqui tem uma seção que é bastante comum de ser utilizada na prática, tá? Essa opção aqui, nós já temos uma solução estanque, tá? E eu vou te explicar o porquê. Vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar aqui pela esquerda, aqui, ó, tá? Onde vai chegar o escoamento. Bom, logo de cara, eu tenho um trecho aqui, que é uma proteção aqui com colchão reno no pé, né? Que eu tenho essa largura, tá? O colchão reno, para quem não conhece, é um gabião em formato de colchão, né? Um gabião caixa no formato de colchão. Ele vai ter as dimensões ali, largura sempre fixa de 2 metros, comprimento de 3, 4 ou 5, e espessura de 17, 23 ou 30 centímetros, tá? Então aqui eu tenho o colchão reno nessa base, e eu subo com o colchão reno nesse talude aqui de montante, tá? Então o que acontece? Esse solo aqui dentro, eu estou marcando aqui essa bolinha vermelha, tá? Se ele for feito, né, com uma argila, se for criado um selo de argila compactado, né, onde tem esse solo aqui, você já tem uma camada impermeável, né? Ou seja, o gabião, né, pegando aqui o gabião caixa aqui, ele vai ter em torno de 40% de vazio, tá? Então ele é bastante permeável. Só que se eu tenho uma camada aqui de argila, né, bem compactada, eu crio esse selo de argila, então eu consigo criar uma superfície aqui a montante estanque, impermeável, né? A gente fala impermeável, mas a gente sabe que nada, né, é impermeável, tudo demora um tempo para a água passar, mas nesse caso o selo de argila vai demorar muito tempo, né? Então pode ser considerado ali na prática como impermeável, né? Então aqui eu tenho essa camada de selo de argila, eu posso proteger esse selo com o colchão reno aqui em cima, para que quando chegue a água não gere nenhum tipo de erosão ou desprendimento dessa argila, né? Então eu tenho aqui a face de jusante com gabião caixa. Esse é um cenário, tá, pessoal? Muitas vezes não tem esse material, essa argila, esse selo de argila disponível na obra, ou não vai ser executado aqui esse selo de argila, vai ser feita uma compactação com solo local, né? Muitas vezes essas obras acabam gerando muito corte e aterro, então acaba se utilizando o próprio material de corte da obra para colocar aqui a montante no gabião, então isso é bastante comum, tá? E muitas vezes esse material que foi extraído da própria obra para ser aplicado aqui atrás do gabião, ele não tem um teor, né, de impermeabilidade igual a uma argila, né? Então, se eu trabalhar com uma camada de areia, um material granular, mesmo com essa camada de solo, né, a água pode passar por dentro do solo e sair aqui na face do gabião com uma certa facilidade, se for um material drenante, tá? Então, tem esses dois cenários. Vamos colocar aqui, cenário 1 com argila, e cenário 2 com o solo local, tá?
Com argila você já tem a camada estanque, com solo local você não tem. Então, no cenário 2, tá? Agora pensando no cenário 2, nós precisamos trabalhar com uma camada adicional que nós chamamos de geomembrana. Para quem não conhece, é uma manta de PAD, uma manta preta de PAD, e esse material também é considerado impermeável, né? Então, se esse material aqui dentro está classificado como cenário 2, ou seja, material permeável, que é o solo local, o solo que foi extraído da obra, você pode trabalhar com essa camada de geomembrana, né, para gerar essa estanqueidade. Então, por exemplo, tá, pegando um zoom aqui, ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho então esse solo alaranjado, que é o solo local, que é um solo que não é um selo de argila, né, é um solo que foi retirado ali de corte mesmo, tá? Na interface do solo eu tenho um filtro geotêxtil, tá? Então sempre coloco esse filtro geotêxtil. Depois do filtro geotêxtil eu tenho essa geomembrana, que é essa camada azul aqui, tá? Na prática ela é preta, mas só para exemplificar para vocês está como azul. Depois da geomembrana eu tenho outra camada de filtro geotêxtil, e depois do filtro geotêxtil, da segunda camada do filtro geotêxtil, eu vou ter o colchão reno, tá? Por que a gente faz esse sanduíche aqui dos materiais? O que acontece? Se esse material laranja aqui ele não é impermeável, ele não é um selo de argila, eu preciso trabalhar com a geomembrana como uma camada impermeável. Porém, a geomembrana é um gel sintético, né? Então, esse gel sintético ele pode rasgar, ele pode ser perfurado, ele pode ser puncionado, né? Então, isso pode acontecer, tá, pessoal? Então, para que isso não aconteça, ou para que você minimize ao máximo esse risco aí, de ter alguma perfuração na geomembrana, o que você pode fazer? Trabalhar com um filtro geotêxtil aqui embaixo, né, no contato com o solo, porque vai que no solo fica alguma pedrinha, fica algum galho, que não é para ter material orgânico, né, mas vai saber, vai ficar algum elemento ali pontiagudo e gere alguma punção na geomembrana. Então você coloca um filtro geotêxtil justamente para ele proteger a geomembrana contra o funcionamento de algum elemento ali do solo, tá? Na outra face da geomembrana, você vai ter ali colchão reno. Colchão reno, malha metálica, né? Arame, ponta de pedra. Então também tem elementos que podem puncionar a geomembrana e gerar algum tipo de dano nela. E aí você também coloca nessa interface da geomembrana com o colchão reno mais uma camada de filtro geotêxtil. Então aí você tem um sanduíche de geossintético, né? Geotêxtil, geomembrana e geotêxtil. Aí você protege as duas faces da geomembrana com esses geotêxteis, né? Para que ela não sofra com punção ou com algum tipo de perfuração. E depois você recobre tudo com o colchão reno. Então, nesse caso, pessoal, nós temos aí essa camada impermeável gerada pelo geossintético que está sendo protegido em ambas as faces pelos geotêxteis, tá? Um detalhe importante, perceba que aqui embaixo, onde eu estou marcando essa bola, esse círculo vermelho, tem uma vala trapezoidal que é bastante usual também, tá? Então, essa vala aqui, a gente chama de vala de concreto magro, que vai ser preenchida com concreto magro, tem essa seção trapezoidal, e essa geomembrana que acompanha todo o contorno aqui do seu aterro de montante, ela é ancorada justamente aqui nessa vala de concreto magro, tá? Então tem um detalhe específico dessa ancoragem, né, que tem um perfil E que a gente fala, né, onde é um perfil de PAD também, que ele tem essas três perninhas para dentro do concreto e fica uma superfície aqui para você soldar a geomembrana, né, e fazer essa ancoragem nesse material mais pesado ali da base para não ter nenhum tipo de desprendimento, tá? Então isso é o que acontece aqui na prática. Então eu vou ancorar a geomembrana, subir com ela na interface do solo com o colchão reno, protegida com geotêxteis, né? Fazer o contorno aqui atrás do gabião, e aí eu gero aqui uma superfície estanque. Então, se a água tentar infiltrar por aqui, ela vai ter muita dificuldade, não vai conseguir. Então, você consegue ir elevando o nível d'água até ocorrer aqui o vertimento da estrutura, tá? Bom, beleza. Então, pegamos aqui essa parte inicial. Essa face de jusante, ela pode ser escalonada, como está no desenho, com degraus aqui de dissipação, ou ela pode ser um paredão reto e gerar uma queda única, tá? Do jeito que está aqui, com esses degraus, né, o escoamento, quando ele passa aqui na soleira, ele pode gerar aqui alguns tipos de escoamentos, né, de fluxos dentro do degrau. Ele pode gerar um escoamento skimming flow, né, que a água desce realmente na diagonal. Ele pode gerar aqui quedas consecutivas, né, que ele vai meio quicando aqui em cada degrau, tá? Então, isso aqui precisa ser estudado para verificar qual é o tipo de escoamento que vai acontecer
e quais são as velocidades desse escoamento para ver se esse gabião aqui, ó, ele suporta essa demanda ou se eu vou ter que proteger aqui os patamares dele com concreto, tá? Então essa verificação é bastante usual de ser feita, tá? A vantagem aqui desses degraus é que ele já vai gerar uma dissipação parcial nessa queda aqui da água, tá? Então se eu tivesse um paredão reto, ia ser uma queda única, né? Com os degraus eu vou gerando aqui uma certa dissipação ao longo da estrutura. Mesmo que for um skimming flow, que gera um vórtice aqui no degrau, ou se for um nipple flow, essa queda consecutiva também gera dissipação pelo impacto e pela turbulência, beleza? Bom, então terminou aqui a estrutura, né, a face de jusante em degraus, e aí nós chegamos para essa base aqui, que nós chamamos de bacia de dissipação, tá? Então tentando fazer aqui uma linha reta, mas saiu bem torta, né? Colocar um L aqui que é o comprimento dessa base, tá? O que acontece, pessoal? Alguns vídeos anteriores eu comentei com vocês que mesmo que eu tenha aqui um elemento dissipador, que são os degraus, ele não vai conseguir dissipar toda a energia de água, né? Ou seja, a velocidade aqui na saída ainda é muito alta, né? Ele vai gerar uma lâmina bem pequenininha aqui, e nesse ponto, principalmente aqui, eu vou ter uma velocidade muito elevada, né? Porque eu gero uma dissipação nos degraus sim, só que o desnível é muito grande, né? Então imagine aqui, a declividade dessa linha aqui, né? É muito elevada. Então se eu tenho uma vazão caindo aqui, né, por esses degraus, mesmo que gere essa dissipação, aqui eu ainda vou ter uma velocidade bastante considerável, tá? Na verdade eu vou ter uma alta velocidade nesse ponto. Então, preciso ter um elemento aqui para complementar essa dissipação antes de entregar para o meu curso d'água natural, né, que seria o trecho aqui de jusante, aqui na frente, tá? Se eu colocar só a soleira e já colocar aqui em contato com o solo, o que vai acontecer é que vai escavar aqui, vai criar um buraco aqui natural, né? Esse buraco pode avançar para o pé aqui da minha soleira, tá? Pode ir avançando aqui. Como eu já tenho uma carga de água aqui a montante, tá? Essa carga aqui, esse H, que já está empurrando aqui a estrutura, se eu não tenho essa base de apoio, aí ela pode rodar, né? Ela pode tombar. Então, essa proteção de pé aqui, essa dissipação de energia complementar é essencial. Então, preciso ter sempre essa bacia de dissipação aqui a jusante, tá? Essa bacia também pode ser calculado o comprimento dela, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, vai gerar uma lâmina crítica, né? Uma lâmina abaixo da crítica, na verdade, um escoamento supercrítico, né? E depois gera aqui uma certa dissipação, né? Devido ao ressalto hidráulico que vai ser gerado aqui na bacia, e depois vai ser entregue aqui para o curso d'água natural. Mais ou menos um cenário assim, tá, pessoal? Então, uma lâmina bem baixa aqui, abaixo da crítica. Depois eu tenho aqui um ressalto hidráulico que vai ser gerado na bacia, gera uma lâmina maior no ressalto e aí entrega para o curso d'água natural com uma velocidade mais controlada, tá? Se eu entregar alta velocidade para um solo natural, a tendência é que vai lavar esse solo, vai criar uma erosão nesse solo. Então, essa é a dinâmica total aqui, né, digamos, da soleira. Não é só a soleira em si, né? É essa aproximação de montante, com todos esses detalhes, aí, esses arranjos de proteção, se vai precisar de algo estanque, né? Todos esses detalhes de geossintético ou selo de argila, né? Ancoragem dos materiais. Aí tem a soleira, né? Que é a peça fundamental em si. E depois você precisa ainda dessa bacia de dissipação. Outro detalhe importante, pessoal, é que normalmente, né, a gente trabalha com essa peça aqui, que nós chamamos de contrabarragem, mas se você for pegar os estudos de peteca, ele chama de end seal, tá? Que é essa peça de controle aqui na saída da bacia. Isso aqui ajuda, né, a controlar ou a manter esse ressalto dentro da bacia, porque eu tenho um degrauzinho aqui, né? Então, esse degrauzinho aqui força o ressalto a acontecer aqui dentro da bacia e ajuda essa dissipação a acontecer de uma forma mais controlada, tá? Então, esse end seal aqui é bastante usual nas obras aí de soleira também, principalmente em gabião, beleza? Bom, pessoal, então vou deixar aqui uma dica para vocês na questão de dimensionamento. Existe uma ferramenta que foi desenvolvida pela Macaferri, né, que chama Macra 2. Ele é um software gratuito que você pode instalar no seu computador também e você consegue fazer essa verificação aqui que está aparecendo na tela, tá? Então, falando um pouquinho aqui em cima dessa tabela, aqui é uma tabela, um print que eu tirei do software, onde você entra com os dados
básicos de geometria, de vazão, de declividade, de tamanho de bacia. Você entra com toda a proposta ali da solução, né? Um software de análise, não de dimensionamento. Então, ele não vai te dimensionar uma geometria, né? Você precisa entrar com uma geometria e ele vai avaliar se essa geometria está ok ou não, tá? Então, esse é o processo dele. Então, você entra com todos os dados, né? A altura da soleira, se vai ter degrau ajusante ou não, qual o comprimento da bacia, se vai ter indicil ou não, qual que é a vazão, qual é a declividade. Então, tudo isso daí você precisa ter em mãos, né? Para você inserir, mesmo que seja um pontapé inicial, mesmo que você não tenha certeza, né? Se essa geometria vai atender ou não. Então, você entra com a geometria inicial e verifica se ela está ok ou não. Então, o que ele vai calcular? Ele vai calcular aqui essa lâmina de aproximação aqui na soleira, tá? Que está na cota 4,69. Essa lâmina crítica aqui, que é gerada na ponta aqui dessa soleira, 4,46. Ele não consegue calcular aqui o efeito da escada, tá? Então, esse trecho aqui, ó, é uma escada dissipadora, né? Ele acaba não calculando esse trecho aqui, tá? Porém, ele calcula a bacia de dissipação. Então, ele calcula aqui o comprimento mínimo da bacia, né? Então, 12,13 metros aqui, ó, que é o comprimento total do ressalto, tá? Mais o comprimento aqui de impacto, né? Então, você precisa ter em mente aqui que você tem uma ferramenta que te auxilia a verificar aqui a questão da bacia, o nível crítico, mas ele não calcula esse trecho aqui da escada, tá? Então, se deu 12,13, você precisa ter uma bacia aqui, pelo menos com esse comprimento, para que o ressalto aconteça dentro da bacia e não se espraie, digamos assim, a jusante e gere algum tipo de erosão aqui a jusante da estrutura, tá? Sabendo que a bacia termina aqui, né, nesse ponto aqui do indicil, posso fazer uma proteção complementar aqui ainda com uma camada de reno e depois já encontro aqui o perfil natural do terreno, aqui a jusante, tá? Então essa é a dinâmica. Esse software, como eu disse, ele é gratuito, você pode baixar e instalar no seu computador e fazer alguns testes aí de cálculo também para soluções de soleira em gabião, beleza? Lembrando também que essa ferramenta não leva em consideração nenhum tipo de porosidade aqui por dentro da estrutura, tá? Então a água ela não está passando em nenhum cenário por dentro aqui da estrutura. Essa camada laranja que você pode ver aqui em cima é como se fosse uma camada impermeável mesmo, selo de argila, e a água é encaminhada só para a soleira, né, de crista, tá bom? Então aqui são algumas considerações importantes do software, né, e algumas limitações também, beleza? Bom, falando da escada dissipadora, existe uma outra ferramenta também gratuita que foi desenvolvida pela UFMG junto com a Pimenta d'Ávila, que é o Cisco, né? É um software onde você consegue desenvolver diversos cálculos hidráulicos de bacia de dissipação, de escada dissipadora, de canal, de bueiro e várias outras geometrias aí, dispositivos, tá? Então aqui mostra um pouco da parte inicial da ferramenta. Aqui tem uma tabela de preenchimento de dado inicial. Então perceba que aqui eu tenho o dado, eu preciso ter, né, em mãos o dado de vazão, tá? Eu preciso ter a largura da minha escada, né? Então aqui a vazão, aqui eu tenho a largura da escada, aqui eu tenho a altura em degraus da escada, né? E aqui eu tenho o comprimento também em degraus da escada. Então aqui o que acontece? Pegando aquele exemplo da soleira, eu coloquei a vazão de 20, largura de 20, né, que é o mesmo que eu utilizei para o Macra 2, altura do degrau 1 e comprimento 1, ou seja, um degrau de 1 para 1, 45 graus paramento de jusante. Tá? Depois que eu inserir esses dados, eu clico aqui em calcular e ele vai aparecer aqui para mim algumas vazões aqui, né? Então, vazão mínima e vazão máxima para cada faixa, né, de escoamento. Então, por exemplo, se eu tivesse uma vazão de 0 até 24,49 aqui, metros cúbicos por segundo, eu teria um escoamento nipple flow, que é o que está acontecendo. Tá? Se essa vazão passar de 24,49 e for até 49,71, eu teria um regime de transição. Tá? Que dentro desse regime de transição eu não tenho um método, né, já consolidado para fazer um cálculo da escada nesse regime. Então, normalmente é indicado que você saia desse regime, né? Você parta para um regime nipple flow
ou skimming flow para fazer o dimensionamento. E se eu tiver uma vazão acima de 49,71, aí eu tenho um escoamento skimming flow, tá? Então essas são as considerações iniciais. Como eu sei aqui que a minha vazão é 20 e está na faixa do nipple flow, perceba que aparece um pontinho aqui no mapa, né, nesse gráfico aqui, nesse ábaco, e ele está acima dessa linha laranja, que é aqui uma linha nipple flow, tá? Então ele é um escoamento aqui nipple flow, como já mostra aqui nessa chamada aqui embaixo, tá? Se essa bolinha acontecesse aqui no meio, ó, entre essa linha laranja e essa linha verde, tá? Essa faixa aqui é regime de transição. Então, dentro dessa faixa, eu não consigo calcular essa escada, não consigo calcular a velocidade, não consigo calcular nível d'água, porque não tenho nenhum método já sólido para isso, né? Ora o escoamento fica tendo vórtice, ora o escoamento não tem, então ele fica muito instável, né? Então é indicado que você fuja dessa faixa de regime de transição. Se a bolinha aqui, né, aparecesse abaixo da linha verde, aí eu teria um regime aqui skimming flow, tá? Como mostra aqui pelos estudos de Otto, tá? Então eu tenho esses três níveis aqui básicos, né? Dentro do nipple flow eu ainda posso ter aqui uma divisão de ressalto completo ou incompleto, né? Então tem algumas subdivisões, mas acho que esses três pontos básicos aqui é importante você saber para a utilização da ferramenta, tá? Então nesse caso eu consigo calcular primeiro qual que é o tipo de escoamento, que nesse caso é o nipple flow, e depois eu consigo inserir, complementar os dados, né? Ele vai pedir para você o desnível total dessa escada e o número de degraus, e aí você consegue chegar aqui com os dados, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, para ficar mais fácil de ver, pronto. Aí você consegue então verificar alguns dados de saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ângulo com a horizontal, né, do paramento de jusante, que é a minha escada, 45 graus, porque eu tenho aqui uma escada 1 para 1, né? Então 45 graus. Vazão aqui unitária é a minha vazão total dividido pela largura da escada, então vai dar 1 metro cúbico por segundo por metro. Tem a profundidade crítica da escada, 0,46, tá? Tem o número de queda, 102, que é o drop number, e vou ter algumas informações aqui importantes, como a altura da parede mínima, né, para você conseguir fazer a proteção do escoamento, energia residual, energia dissipada, energia máxima, tá? Então, energia máxima é o que vai acontecer, energia dissipada que os degraus conseguem dissipar ao longo da estrutura, e a residual que sobrou, né? Então perceba que você não tem uma dissipação completa, né? Eficiência de 47% praticamente, e você tem uma profundidade final no escoamento de 14 centímetros. Então quando o escoamento ele chega na base da escada, encontra ali a bacia de dissipação, ele vai gerar uma lâmina bem pequenininha, que são esses 14 centímetros, e ali eu vou ter uma velocidade bem alta, 6,8 metros por segundo, tá? Então ali eu preciso realmente ter a proteção da bacia, né? Gerar esse ressalto ali a jusante, porque se eu entregar essa velocidade para um solo natural, vai lavar o solo inteiro, né? Então preciso ter aqui isso em mente, e o fluid final é de 5,67, né? Então bastante elevado, tá? Bom, pessoal, então essa é uma ferramenta também gratuita que você consegue instalar no seu computador. Eu acredito que ela está passando por alguma atualização agora, né? Algumas pessoas falaram que quando entra no site não consegue fazer o download, então talvez ela esteja passando por alguma atualização, porque vira e mexe ela tem alguma atualização, mas é uma ferramenta aí gratuita para quem já tem instalado, né? Dá para utilizar para fazer essas verificações de escada, beleza? Bom, outra forma agora mais integrada, né, e mais completa e também mais avançada de avaliar essa estrutura da soleira é trabalhando com uma modelagem numérica, né, ou seja, trabalhando com um cenário mais complexo aí de avaliação. Bom, existe uma ferramenta que se chama OpenFOA, é um software gratuito também, né, esses três softwares, né, o Macra 2 da Macaferri, o Cisco da UFMG e o OpenFOA, né, que é um software livre. Os três são gratuitos, tá? Então os três você consegue ter aí na sua máquina sem custo nenhum, tá? O OpenFOA é um software que vai aplicar ali os métodos de volume finito, né, para calcular todo o escoamento que acontece no cenário da sua soleira. Então ele vai fazer
pequenas divisões ali de células, que são os volumes de controle, e vai integrar todas as equações para cada volume de controle, né, tendo ali uma interação desse volume com o volume vizinho, tá? Então, ele vai basicamente esquartejar todo o problema e fazer ali cálculos com pequenas células, depois vai integrar tudo dentro do cenário maior. Bom, essa ferramenta ela é bastante avançada, né, e você consegue ter um resultado também bastante satisfatório em relação a uma geometria como uma soleira, por exemplo, em gabiões. Então, aqui pegando um exemplo, pessoal, eu coloquei aqui de novo o resultado do Macra 2, né, que tem algumas informações aqui como o nível d'água de aproximação, crítico, o comprimento aqui da bacia de dissipação e tudo mais, né? Então, coloquei essas informações e vou sobrepor aqui um resultado que eu tive dentro do OpenFOAM, tá? Então, perceba que alguns pontos ali ficaram bastante parecidos, como a altura do ressalto, a aproximação do nível d'água da soleira, né? E outros pontos não ficaram tão parecidos porque o OpenFOAM leva em consideração, por exemplo, os degraus de dissipação, tendo em vista que o Macra 2 não leva, né? Então, alguns pontos aí também de diferença. Então, pegando aqui os dois exemplos, ó, eu tenho um nível d'água de aproximação de 4,60 pelo OpenFOAM, no Macra 2 eu tenho 4,69. Eu tenho aqui a lâmina crítica aqui 4,30, no Macra 2 4,46. E depois eu tenho aqui a altura do ressalto de 0,67 e no Macra 2 também 0,67. Então tem uma certa coerência aqui dos resultados. Tirando esse trecho aqui da escada, né, que é esse trecho dos degraus, onde o escoamento acontece de uma forma bastante diferente ao previsto lá pelo Macra, justamente porque ele não calcula essa dissipação da escada, beleza? Bom, pessoal, vou rodar esse vídeo aqui para vocês também. Nesse vídeo dá para ver, deixa eu ver se consigo rodar aqui. Pronto, nesse vídeo dá para ver na imagem superior que eu tenho ali toda a estrutura, né, da soleira com os degraus ali de jusante. Tenho 4 linhas coloridas, perceba, a linha vermelha, né, que está ali justamente na crista da soleira. Eu tenho a linha amarela, que está naquele nível ali bastante elevado de velocidade, aquela lâmina bem pequenininha já no pé da soleira. Tenho a linha verde, que está no ressalto, e tenho a linha azul, que está a jusante da bacia. Tá? O que acontece, pessoal? Rodei aí a animação para vocês. E aqui embaixo, né, na segunda metade da tela, você vai ver os gráficos. Né? Esses gráficos também eu tenho gráfico vermelho, amarelo, verde e cian. Então, cada gráfico, obviamente, representa aí, uma linha, um resultado obtido pelas linhas locadas ali no modelo ali em cima. Tá? Então, a linha vermelha, o resultado é o gráfico vermelho, a linha amarela, o resultado é o gráfico amarelo e assim vai. Tá? Então, perceba o seguinte, cada gráfico você vai ter uma curva verde e você vai ter uma curva preta. Tá? O que seria a curva verde e a curva preta? A curva verde é uma medição de velocidade, tá? E a curva preta é uma medição basicamente de nível d'água, já vou explicar para vocês. Então, primeiro ponto, vamos observar a linha verde do gráfico, tá? A curva verde. Tá? No eixo vertical para a curva verde, eu vou ter a velocidade em si. Tá? Então, por exemplo, no primeiro gráfico ali, eu tenho uma velocidade média de 2,5. Tá? 2,5 é que está acontecendo ali na crista da soleira. Tá? Essa velocidade acontece ali do nível 4 e uns quebradinhos, né, até 4,70 mais ou menos. Então, se você olha o eixo vertical, você tem a velocidade, que é 2,5. Se você olha o eixo horizontal, o x, você vai ver que varia de 4 até 6. Tá? Por que 4 até 6? Porque você tem ali as alturas, né, da minha linha vermelha. Tá? Então, a altura 1 até a altura 4 e um quebradinho, eu não tenho quase que velocidade ali, né? Porque é dentro da estrutura do gabião que não vai estar passando água, né? Porque é uma estrutura estanque, como eu já tinha feito a consideração. Agora, da base da soleira até o limite do nível d'água, eu tenho uma lâmina passando. Então, por isso que varia de 4 até 4,70 mais ou menos, que é justamente onde tem a lâmina lá em cima, tá? Então, o eixo vertical é a velocidade em si, eixo horizontal é o nível, né, da minha medição da linha que eu coloquei ali em cima no meu modelo, beleza? Bom, agora olhando a linha preta é o seguinte,
é o nível d'água, né? Só que é um pouco diferente. Então imagine o seguinte, dentro do modelo eu posso ter células, né, preenchidas com água ou preenchidas com ar. Tá? E posso ter células mescladas ali também, parte com água, parte com ar. Então imagine que todo esse cenário que eu montei aqui da soleira, toda essa área de escoamento, ela foi esquartejada por pequenas células, pequenos volumes de controle. Tá? Então do lado esquerdo da barragem, nessa mancha azul, todas as células estão preenchidas com água ali, né? Porque todas elas estão cheias de água. Do lado direito, né, justamente ali onde você tem a linha amarela, ali você pode ter células com água, com ar, misturadas, né? Então isso varia. E o que acontece, pessoal? Dentro do programa, né, pode ver que na legenda do gráfico tem um dizer ali alpha water. Quando o alpha water é igual a 1, quer dizer que a célula está cheia de água. Quando o alpha water é igual a 0, quer dizer que a célula está cheia de ar. Quando ela varia de 0 a 1, quer dizer que ela tem uma mescla de ar com água. Tá? Então é assim que funciona. Então perceba, vamos pegar o primeiro gráfico aqui embaixo, tá? E vamos olhar essa linha preta aqui, ó, que eu acabei de marcar. Tá? Bom, no eixo vertical, então, eu tenho o meu alpha water. Aqui é 1, né, tá cheio de água. Aqui é 0, tá cheio de ar. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, do meu nível 4, né, pegando agora o nível em Y aqui embaixo. Meu nível 4, eu tenho aqui de 4, né, até, deixa eu pegar mais ou menos aqui, ó, uma linha vertical. Vamos supor que é 4.3, tá? Então, até 4.3, eu tenho todas as minhas células cheias de água, tá? Cheias de água. Então, eu tenho uma lâmina só realmente ali com escoamento de água. Da minha linha 4.3, né, da altura 4.3 até, vamos pegar aqui, 4.5, tá? Eu vou ter essa margem aqui, ó, onde vai estar caindo o meu alpha water, né? Então eu vou ter células com parte com água, parte com ar, tá? Que é justamente naquela divisão da superfície com o ar, né? Então você pode ter ali uma mescla, né? Nesse escoamento. E quando chega aqui na 4.6, mais ou menos, tá? Eu já tenho as células todas preenchidas com ar. Tá? Então aí o que eu estou fazendo, pessoal? Pegando essa linha aqui, ó, daqui até aqui eu tenho só a água, né? Pegando daqui até um pouquinho acima eu vou ter células mescladas e daqui para cima até o topo eu só tenho ar. Então é basicamente isso, tá? Então é um pouquinho chato de entender na primeira vez, mas olhando os gráficos aí no vídeo você começa a interpretar um pouco melhor. Então vamos pegar o segundo gráfico aqui, por exemplo, ó. Colocar aqui o número 2, o amarelo, tá? Eu vou ter aqui na linha verde velocidade de 5.3, mais ou menos, aqui em cima, tá? E vou ter aqui todo esse perfil que varia aqui, ó, segundo essa linha verde, porque ela está bem aqui, ó. Então aqui é uma velocidade, aqui é outra, 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 né? Então por isso tem essa variação que está justamente no olho do furacão aqui, né? Então tem essa variação grande do perfil de velocidade. No gráfico 1, que é o gráfico vermelho, gera-se uma lâmina crítica e se mantém estável, né? Não tem muita variação. Agora aqui embaixo não, aqui varia a cada segundo, tá? Pegando o gráfico preto aqui, ó, eu tenho aqui uma lâmina bem pequenininha aqui com quase 100% de água, né? E depois ela já cai aqui, ó. Então toda essa margem aqui, eu já tenho água com ar, né? Já tenho células preenchidas água com ar. Tá? Então aqui perceba que eu tenho um escoamento bastante aerado aqui, né? Uma mescla grande aqui de água com ar, por isso que dá essa diferença aqui também grande, tá? Vamos pegar o gráfico 3 agora, o gráfico verde. Olhar a velocidade. Aqui a velocidade já está um pouco mais uniforme, né? Porque já tem um trecho aqui com uma lâmina maior, mas bem definida, que é o trecho depois do ressalto, né? Então, o que acontece? Vamos pegar a linha verde de velocidade. Velocidade de 0,9, né? A velocidade máxima, tá? Se eu pegar uma média que vai dar em torno de 0,8, provavelmente, de velocidade, tá? Sempre lembrando que esse eixo X aqui, então, é a altura, né? Então, ele varia aqui de 0 até próximo aqui de 4, tá? Então tem essa variação. E tem aqui o meu alpha water, né? Que é a minha lâmina. Então, minha lâmina cheia de água, que é o número 1 aqui, ele tem aqui até de 0, vai até 1. Vamos chutar aqui mais ou menos 1.4 aqui embaixo. Tá? Então, eu vou ter aqui uma lâmina cheia de água, daqui até mais ou menos 1.4 aqui, ó, tá?
e aí depois eu começo a ter uma mistura aqui em cima também de água com ar. Então tem essa divisão das células. E no gráfico 4, né, que é o último aqui nessa linha CIE, também funciona da mesma forma. Perceba também, pessoal, o seguinte, os níveis de velocidade. Então aqui eu tenho velocidade em torno de 2 metros por segundo, né, 2,5 metros por segundo. Aqui embaixo já vou ter velocidade. No gráfico aqui ele chega até 6,7, 6,8 mais ou menos, tá? Depois que gera o ressalto, ele gera uma redução também. E aqui no ressalto eu vou ter uma velocidade de 0,9, né? 0,9 aqui. E depois da bacia eu vou ter uma velocidade de 2,5, tá? Então tenho aqui essa mudança de velocidade de 6,7, 6,8 para 2,5, tá? Vou tentar colocar de novo o vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se não vai rodar. Mas aqui dá para a gente perceber essa mudança, tá, que acontece. E justamente essa mudança acontece também similar ao que acontece no Cisco, né? Então essa velocidade aqui é bastante similar à velocidade que você tem final ali na escada do Cisco. Bom, pessoal, então é isso que eu queria apresentar para vocês, esses detalhes aí específicos, né, dessas soleiras em gabião e também essas formas de dimensionamento, esses caminhos aí opcionais para você, tá? Para que você possa se aprofundar mais em cada um deles, beleza? Então, eu vou deixar no link aqui da descrição um material bastante interessante, tá? Eu tenho uma página com mais de 30 planilhas de cálculo gratuitas, tá? Inclusive com cálculo de bacia, com cálculo de vertedor também, em Excel. Então você pode clicar lá no link e aí você vai ser direcionado a uma página onde você faz um pequeno cadastro, coloca seu nome, seu e-mail, clica no botão e você acessa essa outra página com todas as planilhas gratuitas, tá? Então clica no link lá para você fazer o download de quantas planilhas você quiser sem custo nenhum, tudo na faixa, beleza? Não se esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, compartilhe aí esse vídeo com os seus colegas profissionais também e se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos que eu vou postar aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.